Olá, pessoal, tudo bem? Mais um novo episódio aqui do Batistílio Talks com meu amigo Marcelo Fernandes. Que alegria estar aqui, obrigado por esse convite. Obrigado, né? Eu sinto a sua energia. Obrigado. Uma abertura dessa já deixa a gente até aqui mais empolgado para bater esse papo. Ricardo, obrigado pelo convite, meu amigo. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui, né? Eu sei da sua agenda, porque controlar aí mais de 200 funcionários, não é isso? Um pouco mais, Ricardo. Isso foi pós-pandemia, que a gente começou um pouco mais enxuto. Hoje estamos próximo de 350 colaboradores. Olha, cresceu. Cresceu, os Trades expandiu bastante, né? E a Mercearia do Francês estamos aí breve para inaugurar. Vamos pensar em algo muito especial para você e para os seus convidados. Obrigado. Então a gente acabou expandindo um pouquinho e não é só administrar os 350 colaboradores, é o dia a dia das operações, que é muito dinâmico. Como a sua vida, né? Você também não para, né? Não, mas você, nossa, eu fico no chinelo. Que é isso. São 25 anos no mercado gastronômico. Vamos completar 25 anos, né? O meu primeiro empreendimento foi o Dom, que a gente começou junto com o Alex. Aí depois do Dom a gente montou a Mercearia do Francês, depois o Kinoshita, depois o Clos d'Etapas, depois o Atmo, daí o Trade, a Paneteria Timino. Caramba. E por aí vai, meu amigo. E agora, né, o Folha, que é a nossa forneria. Bombou, né? Tá indo muito bem, felizmente. Como que foi a sua relação lá no Dom? Me conta um pouquinho aquela época que você começou a querer empreender, né? Não, na verdade, eu comecei a empreender muito jovem, né? O papai realmente, ele estimulava e ele era extremamente severo, ele era muito enérgico e queria que a gente fosse além, né, do dia a dia. Como chama seu pai? Ernesto Fernandes. Ah, tá. E aí a gente acabou, eu comecei muito cedo, com 14 anos, né? E aí sempre nessa vida de empreender, até que a gente tinha a própria empresa, veio a globalização, e aí eu tive que mudar de atividade, e para mudança de atividade eu resolvi seguir o que o meu avô materno tinha. Ele tinha uma mercearia, tinha restaurante, já tinha esse viés. Acho que você me falou, era produtos de limpeza, não é isso? A minha empresa era um produto de higiene, limpeza e descartável. A gente abastecia o mercado institucional. Eu lembro. Com toda a linha de descartável, papel higiênico, papel toalha. E aí, felizmente, a gente montou o Dom, né? E eu trouxe para o segmento de alimentação fora do lar uma gestão mais administrativa, uma gestão mais financeira, fiscal, que tem, então, naquela época, né, esse segmento era um segmento um pouco mais... não tinha tanto profissionalismo, vamos colocar assim. Mas hoje, né, a gastronomia, a alimentação fora do lar, não é só uma carreira, né, uma carreira profissional, mas como também um reconhecimento. Então eu tenho um enorme orgulho de ver que São Paulo, Brasil, né, hoje tem aí bastante representatividade no mundo gastronômico. É uma concorrência grande, né? Existe sim uma concorrência bastante, né? Você vê que a gente, cada dia é um desafio, né? Porque a gente vai não só trazendo novas oportunidades de tipo de culinárias, mas também nós vamos adaptando com o que a turma está disposto a comer naquele momento, não só pela questão, né, financeira ou pela questão de espírito, de momento, mas também hoje a gente tem uma opção muito grande de insumos. Lá atrás a gente não tinha os produtos importados, né? Para a gente ter vinhos, né? Aliás, vamos fazer um brinde, né? Brinde com esse vinho maravilhoso da World Wine. Da World Wine, que eu gosto muito. Um beijo para Ju. Para Ju. É 1947. Nossa, é incrível. Muito bacana mesmo. Então a gente não tinha. Então, você só cheirou? Não, calma, vou chegar, né? Tô sentindo. Deixa ele abrir. Aliás, parabéns pela apresentação. Obrigado. Tô bem confortável e muito gostoso de estar aqui. Então a gente não tinha tantas opções de produtos importados, né? A gente tinha que seguir uma linha e era pouco mesmo nos insumos. E hoje, felizmente, a gente tem bastante opções, mas a gente está num viés hoje muito mais de manter um raio, pelo menos, raio 80, raio 60, né? Espero um dia conseguir ter um raio 10 quilômetros. Não, mas você tá num lugar super chique. Eu acho que você tá sempre em lugares muito badalados.
Todos os seus restaurantes. Hoje você tá com, vamos falar aí, devagar. Vamos lá. Kinoshita, Kinoshita, tá? Que fica fica ali na rua Jacques Félix, na Vila Nova Conceição. Sim. O Folha, que é a nossa forneria, Que é vizinho. que é vizinho, no Domingos Fernandes, também na Vila Nova Conceição. Certo. Os trades, que daí estão pulverizados, né? Mas nasceu realmente ali também na Vila Nova Conceição. Aí. E em breve na Vila Nova Conceição, a Mercearia do Francês. Que legal. Que na verdade vai Que ser. rua? Então, ela tá ali na Afonso Brás com a Quarto Centenário. Né? Quase no pé do Parque Ibirapuera, Sim. mas bem posicionado ali na Vila Nova também. Aí tem a Paneteria Timino, Sim. né? Que o pão é incrível. Incrível. Felizmente a gente abastece aí toda a nossa rede, mais inúmeros colegas no mercado. Então, hoje o nosso grupo está dessa forma. Que legal. E eu queria te perguntar assim, se você fosse indicar um prato de cada restaurante, qual que você indica? Inclusive, até queria te falar, vocês sabiam, gente, que ele não traz o hashi do Kinoshita, vem do Japão, não é isso? Isso. Para não ter o fiapos, né? Não, eu vou explicar bem esse tema. Falar de cada restaurante ou de cada prato é que nem falar de um filho, né? São todos realmente um enorme carinho, um enorme... Mas se a gente tivesse que eleger, vamos começar então com o Kinoshita, eu elegeria o... Nossa Senhora. Mas vamos pensar... Eu gosto de tudo. Aquele do Imperador... O Imperador, mas é cada prato, né? Porque se fosse assim, eu queria um macassê do Kinoshita harmonizado com Krug, né? O Krug é incrível, né? Aí a gente iria para o Folha, né? Poderíamos pensar nas pizzas, né? Elegeria uma pizza à folha harmonizada. Então, peraí, Kinoshita qual que você elege, então? O Imperador? Não, o macassê, o macassê, né? Harmonizado com Krug, que é o omakase Krug. O que é o omakase? O omakase é um menu de degustação da sazonalidade do que nós tivermos de melhor naquele dia. Então o chefe vai de fato ver se tem alguma restrição e em cima disso ele vai harmonizar com o champanhe Krug para fazer uma degustação de crescimento, ou seja, né, começando do otoshi até a sobremesa. Então são várias etapas. Aliás, aquela sobremesa é incrível, naquele pãozinho, como que chama? Não, é o mochi. O mochi. O mochi. Tem várias sobremesas maravilhosas. Você tá no mesmo nível do Japão, né? Você sabe. Você sabe que um enorme orgulho que eu tenho é que os órgãos japoneses, né, o próprio configura o Kinoshita como uma referência fora do Japão. Sim. Porque o Kinoshita ele tem o conceito Kapo Yori, que é a alta gastronomia gourmet da culinária japonesa, que mesmo no Japão é muito raro. E são os kaisekis, né? Acho que você visitou agora. Eu visitei. Então valoriza muito toda a experiência com a hospitalidade, com o acolhimento. Porque esse negócio de hot roll e tal não existe, gente. Não, existe. Uma outra característica. Existe assim, mas é uma invenção do brasileiro, não é? Não, essa é uma invenção dos americanos. Né? Dos americanos? Porque lá no Japão não tem isso. Hot roll, cream cheese, né? Foi uma adaptação realmente dos americanos, né? Para trazer uma coisa mais divertida. E você faz uma coisa no Kinoshita, Marcelo, que eu acho admirável, que é assim, o brasileiro adora um shoyu, né? Gente, ralás com shoyu, que é incrível. Lá não. Não. é que assim, a gente tenta... O shoyu, ele é importante, mas muito mais para ser um condutor de sabor e não um destruidor de sabor. Né? Então, se você nada ali... Claro, cada um faz o que prefere. Mas se você realmente... né, pega o peixe, que é um peixe extremamente fresco, né? Você pega um bluefin e você nada ali, põe muito wasabi, você perde todo, né, o teor, o sabor, né, a textura até do que é mais fresco, que é a culinária japonesa. Então, você tem que, né, o que a gente faz. Mas, claro, se a pessoa pedir mais shoyu, claro que vai estar lá à disposição. Não. Ou wasabi. Mas nós recomendamos, né, realmente só pincelar ou só ter um toque, justamente para poder ser um condutor de sabor. É incrível. Não, que bom que você está atento com isso. Imagina. Mas você come muito bem. Você tem a equipe, todo mundo fala, olha,
né? O seu Ricardo ele tem um paladar apurado. Imagina. Gosta de comer, não sabe as palavras. Né? É impressionante. Né? E também o que eu admiro muito no Kinoshita é o ambiente que você criou. Aquelas pedras, o banheiro. Não, tem tudo uma razão, né? As pedras para você entrar no tatame, pedra de rio, porque tem que ser água corrente, porque quando você entra, né, você tem que deixar todas as energias negativas, tem que deixar. Olha que legal. Tudo, e a pedra puxa e leva embora. Então você entra para poder se nutrir, né, mais leve, de uma forma mais tranquila, mais pronta para poder degustar. Aquela sala de tatame sua cabe quantas pessoas? 12 pessoas. E é uma sala uma sala super. Acho que né, a gente não vê mais isso porque é um espaço. Não vê. E é um espaço que a gente preserva com muito carinho, porque lá tem uma atmosfera, né, como se estivesse no Nihon, como se estivesse no Japão. Totalmente. Você tem que tirar os sapatos, e é super confortável. Sapato, né, gente? Não, nem pode. Nem pode. É um crime, né? Parece que é uma. Não pode. E você fica confortável. Não sei se você reparou que tem um buraco para você, né, colocar pés, todos os pés. Então é uma experiência como você estivesse no Japão, e a gente valoriza muito as louças, os hashis que você colocou, são os hashis que de fato a gente traz do Japão, que são de laca. Sim, né, que tem as duas pontas, e as duas pontas têm um propósito para você se nutrir, você comer do seu próprio prato, mas pode vir que vem um prato para você dividir. Aí você vai com a outra ponta e você se serve, porque todos vão estar se servindo, então você se serve com a outra ponta e conduz, né, para que você não tenha. Não, até o seu Oshibori é chique. O Oshibori, para quem não sabe, você pode explicar o que é o Oshibori? O Oshibori a gente valoriza muito, que são as boas-vindas. Então, durante o verão, por exemplo, ele vai estar mais geladinho, que é aquela toalhinha. Sim. Né? No inverno, ele vai estar quente, né? Que é uma tensão que muitas vezes a gente chega, né? Então, quando você pega aquela toalha, você já se sente já acolhido. Então, são características que a gente valoriza muito, que eu aprendi tudo isso no Japão. E olha, sem puxar saco de você, nenhuma louça sua tem um lasco, sabe assim? E você muda, porque assim, toda vez que eu vou lá, tem uma louça nova. Uma curiosidade, quanto que você tem de louça ali? Não, eu tenho muitas louças. A gente tem um certificado, a gente teve uma autorização de trazer as louças da família imperial de Arita. Nossa, não sabia disso. As louças por isso que se destacam, mas a gente também acaba tropicalizando um pouco. Então a gente tem louças maravilhosas da Le Creuset, por exemplo. Olha. Né? A gente faz inclusive na manteigueira da Le Creuset, a gente serve um prato com manteiga, né, para fazer essa brincadeira. Então a gente tenta ter chancelas importantes, mas retratando a tradição japonesa. E também, assim, admiro os sakês que você leva lá. Os sakês 100% são do Japão. Não por nada, né? A Califórnia, o Brasil, tem bons sakês. A gente faz questão de trazer o maior número possível de produtos do Japão. Os sakês são todos refrigerados. Né? A sua adega é incrível. Por isso que a gente tem uma adega de sakê. Né? Que é justamente para a gente manter, conforme esses sakês viajam, afinal de contas, né, às vezes que eu tive no Japão, né, quando eu volto, a turma pergunta, poxa, você foi para o outro lado do mundo? Eu falo, não, eu fui para um outro mundo. É verdade. Né, porque realmente o Japão é uma experiência maravilhosa. O que você me apresentou, que eu gosto muito, é aquele saquê com ouro. Sou bobo, né, também. Não, na verdade, ele é mais comemorativo, são flocos de ouro, né? De ouro mesmo. Que são comemorativos em momentos especiais, de fato, cria essa atmosfera. Ele não é tão saboroso, mas tem aquela... mas tem outros maravilhosos. Então agora qual saquê que você me indica, então? A gente tem uma série de saquê, o Daiginjo, né? Porque o saquê também é uma crescente, né? Porque tem, né, os saquês que tem adição de álcool etílico e tem saquês que é a base somente de arroz. Todos são de arroz, mas de polimento. Né? Então, é um processo... O saquê é uma bebida muito interessante, muito versátil, porque você pode tomar ela tanto na temperatura ambiente, ela mais fria ou ela quente.
Ela só sobe quando você levanta. Esse que é o perigo. Não é? Esse que é o perigo. Nossa, rapaz. Ricardinho, você é uma figura. Essa sua espontaneidade Na hora que você levanta da cadeira que você sente saqueiro. Eu, pelo menos, sou assim. é bem isso mesmo. Eu acho incrível. O tempurá de vocês também é incrível, aquele desenho, tudo o que tempurá. vem. Na verdade, a gente tem as técnicas, né? E a gente valoriza muito os insumos, os ingredientes. Eu nunca sei se é tempura ou tempurá, sabia? Tempura, né? O Japão usa mais tempurá, né? Tempurá. A gente acaba, né? Mas o importante é que ele seja bom. E ele é bom, né? Sequinho, Bom, crocante. seco. Os camarões seu é sem miséria. Não tem que ser. E são camarões de alta profundidade, né? São camarões selvagens. Uhum. Não é que a gente não compra em cativeiro. A gente aproveita a sazonalidade e a gente, quando vem o defeso, a gente deixa um estoque já para a gente poder servir aqueles camarões super especiais para ter sabor, né? Ter crocância e principalmente o tamanho. Não é que a gente estica ele, não. Ele é aquele tamanho mesmo. Tamanho mesmo. Marcelo, como foi que você chegou nessa conta para comprar o peixe certo pro dia? Porque eu acho que isso é um desafio, né? Foi no começo, não sei como... A culinária japonesa, ela desenvolveu muito, né? No Brasil hoje, né, a gente vê a quantidade de restaurantes japoneses e outras ofertas que tem em vários ambientes, né? Até recentemente eu fui a convite de um colega numa churrascaria e tinha, né, sushi, sashimis. Na salada. Na salada. Na salada, exatamente. Então, hoje, né, a gente valoriza muito ter peixes mais específicos e a gente tem, por exemplo, o bluefin, né, que é o atum que a gente traz do Mediterrâneo, que é de 300 e poucos quilos, um único pescado. Caramba. Né? Então a gente tem o hamate, né, vários peixes que a gente foi trazendo, não deixando de valorizar os peixes que a gente tem na nossa costa, que é maravilhoso. Sim. Né? Mas a gente quis trazer novidades. Uhum. Então a gente trabalha muito com o que tem. Aquele produto terminou. Pode ser que você vai chegar um dia no Kinoshita e não vai ter o bluefin, ou talvez não vai ter o hamachi, não vai ter um robalo, ou não vai ter uni, algumas iguarias, porque a gente preserva muito a sazonalidade, mas principalmente o frescor. Uhum. Né? Então, hoje a gente trabalha com a oportunidade do mercado. E é isso que a gente vai temperando para poder ter para os nossos clientes. Mas é difícil essa conta. Diferente, porque eu aprendi de um veterano Nihonjin, japonês, que ele falou assim para mim: Ricardo, se um dia você entrar num restaurante japonês e pedir o toro, né, que é o... Toro. E não tiver, levanta e vai embora. Não é assim. Não, ele falou isso por quê? Não, porque se só tiver salmão. Não. Porque o salmão você pode congelar. Não. E o touro não, você não pode congelar. Não é isso. Não é isso? isso? Não sei quem te deu isso, mas não vou discordar. Mas assim, não tem nenhum problema o peixe ser congelado. Pelo contrário. Não estraga. Não. Mas tem que ter um bom congelamento. Por exemplo, né, você pescou o peixe. Eu tive uma oportunidade, a convite do governo americano, eu fui para o Alasca fazer justamente essa imersão, onde os peixes são todos selvagens, que a gente tem no Kinoshita. Até mesmo vamos falar do salmão. Né, na hora que você pesca, ele já passa por um processo de congelamento no alto mar já. Uhum. Né? E eu presenciei isso. Né? Ele já tem uma câmera de congelamento, onde ele já vai tirando as vísceras, a cabeça, vai fazendo ali uma triagem. Algumas coisas ele até devolve para o mar, né? Para autoalimentar de fato os peixes. Tá. E ele chega, quando a gente chega na costa, quando a gente chega no depósito, ele já está congelado. O peixe nem sofreu. Né? Agora você tem que manter tudo isso. Que esse é o desafio. Né? Isso acontece também com o bluefin. Então, por exemplo, a gente tem um parceiro que quando a gente compra, que a gente tem que comprar fora, né? A gente compra esse pescado, que é o atum, né? Ele vem pra gente congelado, mas um congelamento já feito no Mediterrâneo. Né? E aí você tem que ter o processo de descongelar, tem que ser, que esse é o desafio. Né? A gente não descongela toda a peça. A gente vai descongelando de acordo com o histórico que a gente tem hoje de demanda. Sim. Né? Então,
Torô, né, que é uma parte gorda do bluefin, do atum, que é maravilhosa, né, e que às vezes não tem. Não tem por quê? Não entrou o perfil do peixe que a gente precisa. Né? O que ocorre é que o salmão, uma parte a gente recebe também do Chile. Eu ia te perguntar se a gente era recebe do Chile. É um mas grande... a gente desenvolveu também, eu tive a oportunidade de ir nessa fazenda, é uma fazenda que ela está a 7, 8 quilômetros da orla, ou seja, ele tá, é uma fazenda, mas não está tão próximo, não é um cativeiro alimentado, né? É um salmão muito especial, onde inclusive a cor dele é uma cor, né, de fato salmão, mas ele é mais gordo, ele é mais saboroso, né? E ele vem semi-refrigerado, porque tem esse transporte. É navio? Não, vem de carretas, né? Sai do Chile, né? Que nem amanhã, hoje é segunda. Amanhã, no final da tarde, a gente recebe, né? Porque sai do Chile hoje, viaja, chega nesse entreposto nosso e a gente já compra. A gente já tem o número. A gente tem, porque a gente tem um histórico, né? A gente sabe mais ou menos a demanda, não só do Kinoshita, mas do grupo, né? Porque a gente fala do Kinoshita, mas a gente valoriza todo o grupo em termos dos pescados de origem, né? Como também nos trades, as nossas hamburguerias, a gente tem o nosso próprio açougue para a gente poder ter, né, o nosso fornecedor, que inclusive é um dos parceiros que você conhece, que a gente tem... Pode falar o nome. Não, são parceiros, porque a gente tem a demanda do açougue. Sim. E a gente faz questão de fazer a nossa moagem para não oxidar a carne. Então a gente tem a nossa logística própria, que a gente recebe diariamente, né, 2 entregas, como os nossos pães também. Então são caprichos que na hora que o cliente senta na mesa e ele vai degustar, ele percebe esses diferenciais. Aquele pão da Timina. Com azeitona, com azeite. É muito rapaz, bom, é difícil, hein? É muito bom. É muito crocante, né? É muito bom, é muito Nossa. bom. Porque também a gente faz pão de fermentação natural, fermentação lenta. E vocês fazem pão de hambúrguer também, né? Também, né? A gente tem bastante aí, próximo de 500 outros colegas, outras hamburguerias que compram, hotéis que compram os pães da gente para ter um diferencial na hora que o hóspede ou o cliente tiver o Ernesto, seu irmão, me convidou para ir por trás. Eu preciso ir lá. E você é convidado sempre, meu amigo. Não só no Trad, mas em qualquer um dos nossos restaurantes. O problema é arrumar tempo, né? Você é muito corrido. Você queria destacar mais alguma coisa do Kinoshita para a gente entrar no Trad? Não, o Kinoshita, né, a gente tem o prazer de ser uma referência internacional. Temos Michelin, temos várias premiações, que é extremamente importante, mas eu acho que a maior premiação que a gente pode ter, as maiores estrelas que a gente tem, é os nossos clientes. Ó. Não, é fato, né? Não. É um lorde, esse menino. É de verdade, a equipe, acho que o prêmio é um reconhecimento importante. Né? Eu acho que o prêmio... Não, Michelin não é para qualquer um. Não, é muito, 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 assim, todas as vezes que a gente recebeu a estrela... Claro que a gente comemora, a gente vibra, mas a gente vibra muito mais quando o nosso cliente sai feliz, sai satisfeito e indica a gente. Essa acho que é a maior referência. Falando um pouco do Japão, quando a gente conversou, você estava no número 20 de visitas, né? Que você já foi para o Japão. Esse número já mudou? Não mudou ainda. Vamos ver 20 vezes você já foi para o Japão? Na verdade, foram 17 vezes. 17 vezes? 17 vezes. Eu tô com 20 na cabeça. Acho que porque, não sei, talvez 20 anos que eu tava... A gente ia fazer alguma coisa na época de que a gente... Eu tinha 20 anos no ramo. Talvez pode ser. Então foram 17 viagens para o Japão. 17 viagens para o Japão, sendo que algumas... a convite do governo, né? Então, que sensacional. Por isso que a gente tem essa referência, essa credencial do governo japonês do Kinoshita ser uma referência fora do Japão. Sim. 70% dos insumos que a gente usa no Kinoshita são japoneses de origem. E é incrível, porque aqui no Brasil, acho que é a segunda maior... Colônia, né? Eu não sei se é a primeira, viu, Ricardo? É a primeira, desculpa. É a primeira, né? É a primeira. É incrível mesmo essa... Não, é muito forte. Mas você sabe que, claro que a gente recebe muitos japoneses, mas a gente tem um índice maior
de clientes no Kinoshita não asiáticos, não japoneses. São, inclusive, europeus, americanos e muitos brasileiros. O japonês é muito bacana que ele tem uma tradição de chegar muito cedo. É até assim que a gente abre um pouco... A gente abre às 18h45 o Kinoshita, né, e às 11h45. Porque o japonês ele tem por hábito de chegar nesse horário, chegar antes. Não, e muitas vezes antes dos convidados. O jantar é sempre antes do Japão, é incrível. É mais cedo. Eu só tenho uma reclamação do Kinoshita. Qual? Você não abre de domingo. Justamente, o Kinoshita ele tem uma demanda do nosso time, um treinamento, que a gente prefere o domingo a gente deixar de fato os colaboradores descansar, se renovar. Eu tô zoando. A gente tem bastante demandas de abrir de domingo, né? E coincidentemente, antes de vir aqui, eu estava puxa, Marcelo, ontem, né? Tava uma comitiva de um pessoal internacional e eu queria levar eles no Kinoshita, e estava fechado. Né? Daí eu explico, né, que de fato domingo a gente guarda para poder o restaurante respirar, a gente fazer as manutenções. O que não é viável, porque hoje em dia a gente tem que, né, as coisas não estão fáceis, a manutenção é necessária e a gente está numa localização muito privilegiada e com custo muito alto, IPTU, aluguel, então teria que abrir no domingo. A gente prefere prevalecer e deixar o domingo para fazer. Sabe por que você é um homem de sucesso? Por quê, meu amigo? Eu vou te contar uma coisa que você não vai lembrar desse dia, mas eu fui lá, você me convidou para almoçar e você olhou assim, aí você chamou um funcionário, era para ele limpar um risquinho que tava no vidro. Eu fiz para te impressionar. Fez nada. Não, você foi muito sério. Porque, gente, quem não conhece o Kinoshita, ele é todo de vidro, né? A parte da... Então, assim, o detalhe, né? Não, que você tem... eu acho que um diferencial, não meu, de uma maior parte dos empresários, você também, né? É estar atento com os detalhes. Muito, A partir do momento que você realmente vê uma coisa que te incomoda e você corrige isso, eu acho que todos acabam comungando da mesma hóstia, né? Então eu percebo que o meu time, a equipe, os nossos líderes, eles têm esse DNA, né? De estarem atentos, né, com os detalhes. A pior coisa que pode acontecer é você ir num toalete após uma refeição, no início de uma refeição, e esse toalete não está higienizado, não está climatizado, não está sonorizado. Então são situações que a gente é muito atento, né, para que realmente seja uma extensão da casa do cliente os nossos negócios. Parabéns. Mas obrigado por você ter tido essa, né, porque a gente passou a primeira semana de janeiro, foi muito complicado, que a gente teve, né, ali na nossa região, ali na Vila Nova Conceição, caíram próximo de 200 árvores. Caramba! E a gente teve uma sequência muito forte no Kinoshita, no Folha, no Trade, porque caiu em cima, né, danificou muito. Então a gente tá... Mas caiu em cima dos restaurantes? Caiu. Não, sério? Não sabia. Árvores, nossa, foi a primeira semana, a primeira e a segunda semana de janeiro, pra gente, a gente cancela, porque ficamos sem energia, foram dias complicados, difíceis, porque como a gente trabalha, né, com produto muito fresco, muito diariamente, né, então... Que coisa, não? Imagina... A gente passar por isso. Nossa, foi complicado, mas já está resolvido. Já tá resolvido, felizmente. O Trad hoje está com quantas unidades? Nós temos 11 unidades. 11? 11 unidades. Caramba! Que estão espalhadas por São Paulo. Parabéns. E felizmente, recentemente, nós inauguramos o nosso berço, que a gente é do Ipiranga, né? Eu e meu irmão e o Liercio, que é o nosso sócio. E agora também o meu sobrinho, o Rodrigo, que também é nosso sócio. A gente nasceu no Ipiranga e a gente frequentava o Seu Osvaldo, que é uma hamburgueria maravilhosa, super tradicional, ali na Bom Pastor. Nossa! Inclusive, a gente tem uma releitura do lanche Ipiranga em homenagem ao Seu Osvaldo. Então, a gente inaugurou recentemente lá no Ipiranga. Então, estamos contentes. A família ipiranguista está recebendo o Trad de braços abertos. 11 casas. 11 casas. Que maravilha. 11 casas. E tem hambúrguer de tudo quanto é tipo. Tem um hambúrguer, né? A gente vai desde, de fato, do vegano. Ah, eu ia te perguntar se você dessa área... Temos. A gente tem o de frango e lançamos agora, na verdade, o de peixe, né? O fish. Quando eu estive lá no Alasca, a gente viu, né, o processo que eles têm de... não só de qualidade, mas também de poder
fazer em volume e fazer com uniforme. E aí o Lierso criou um lanche maravilhoso que está lá, que é o Tradfish. Que legal. E lá você serve o quê? Cerveja? O que você serve de bebida? Cervejas, refrigerantes, mas também vinhos. Vinhos também? Também. Vinhos. O vinho tem uma crescente muito grande, né? A gente vê que as pessoas estão... E o hambúrguer é maravilhoso com vinho, né? Com vinho tinto, quando não com vinho branco. Então a gente tem, sim, vinhos também. Mas é fato que o refrigerante e a cerveja se destacam mais nos trades. Você acha que o trad está indo mais jovens? O trad ele tem um espírito familiar, porque como a gente tem uma qualidade maravilhosa, então vai desde aquele cliente do Kinoshita, ou do Folha, ou do próprio da mercearia, que é um pouco mais exigente, com os filhos, ou com a mãe, ou com os amigos, né? Então o trad é super versátil. Muitas vezes a gente vê família, a gente vê os jovens da escola ali, mas também como reuniões, né? Então ele é muito versátil. O ticket médio do trad está em quanto hoje? 100 e pouquinhos reais. Tá. Ele é bem... E Marcelo Fernandes indo no trad, ele vai pedir que hambúrguer? Vou pedir de entrada o Ipiranga e de principal o Oráculo. Oráculo? Que é o nosso carro-chefe, que é um blend que o Lierso criou, que é maravilhoso, né? Que é um com pepperoni, Não, tem que ir lá para experimentar. Eu gostei. Não vou dar spoiler, não. Tem que ir lá. E aí eu peço o Ipiranga. Normalmente eu divido o Ipiranga, eu com a Ju, né? Aí eu como o Oráculo, ela come o Costa Oeste, ou ela come uma salada, né? A Ju é mais fit e tal. Super. Então ela pede uma salada que a gente tem, né? O Ibira, né? Que é uma salada com uma mussarela de búfala. Que legal, hein? Vou pedir esse Ipiranga aí. Vai lá que você vai ver que você vai gostar. Meu. Agora, o Folha, que é pizzaria, posso falar assim? O Folha ele é uma forneria. Uma forneria, então, desculpa. Vamos colocar uma forneria com uma vocação para pizza. Né? A nossa fermentação é uma fermentação extremamente lenta, no mínimo 48 horas. Mesmo assim, a gente usa uma farinha 00 italiana, mas a gente estressa ela mais ainda, justamente para você comer e se sentir leve. Né? Você teve essa oportunidade. Até por isso que o nome Folha, porque é uma massa muito leve. Mas ela é muito parecida com as pizzas da Itália atual, né? Napolitana, né? É muito parecido. E a gente retrata exatamente isso, né? A gente quer que tenha, que bom que você teve essa sensibilidade. Muito. Que de fato, né? A gente quer que bem tenha... Bem fininha mesmo. A gente quer que tenha uma... Não é bem fininha, sabe? O mais interessante... Não, filha, que eu falo assim, ela é leve. Mesmo. Leve, exatamente. O mais importante é a fermentação natural, lenta, para não ficar aquela coisa no seu estômago. Conversando, né? E aí a gente tem, né? Ela ganhou como a melhor pizzaria de São Paulo pela Veja. Os prêmios. Né? A gente ficou super contente. Confesso que foi uma premiação que nos trouxe bastante orgulho, né? Porque ganhar como melhor pizzaria, né, de São Paulo, porque a gente tem enormes opções de pizzarias, como enormes opções de restaurantes. Sim. Restaurantes japoneses. Sim. Né? Então são prêmios que, puxa vida, né? Estamos conseguindo. Enche os olhos, né? Enche os olhos. Então a gente tem as massas que são maravilhosas, a gente tem os panines. Né? Agora, aquela berinjela. A berinjela é sensacional. Nossa senhora. É um molho de tomate super caseiro, super bacana. Aquela berinjela faz. De vocês. A berinjela. Me salivou. Me salivou. E aquela salada? Também é uma salada bacana que você... é a nossa Fiore. Né? Fiore também, eu gosto muito daquela salada. Não, é o nosso carpaccio. O carpaccio é incrível. E a sobremesa, o tiramisu, canoli. Nossa, o canoli, gente. Não, canoli com vinho. Não, tá tudo... E o espaço também é bem lúdico, né? A gente fez... Do restaurante. Porque antes era o Clos de Tapas, não sei se você lembra, né? Então, pós-pandemia, a gente quis trazer né? Fizemos um super retrofit com o nosso super apoio do Ivo Von Hatt, da Thierry Von Hatt. Sim. Então deixou a mercearia... Um abraço pro Ivo. Um super abraço pro meu amigo, meu irmão. Deixou super bacana, ficou super atualizado. E a forneria realmente traz essa extensão da sua casa, né? É incrível lá, a gente se sente mesmo... A carta de vinhos de lá eu acho muito especial também. Carta de vinho caprichou, hein? É super especial, a gente tem bons parceiros, né? Entre eles a La Pastina, o World Wine, a LVMH, né? Moët Hennessy, né? A gente valoriza muito, aliás, a mercearia... Casa Flora, você tem lá? Casa Flora não tenho.
Casa Flora, mas tem outras coisas da Casa Flora, Sim. que são os alimentos. Tá. Aí de vinícola, é que você viaja muito, né? Então você vê outras Não, vinícolas. o que acontece? A gente tem uma... É duro dar reciprocidade para os parceiros. Então a gente prefere limitar, ter poucos e bons parceiros, para eles se sentirem prestigiados Sim. e até para a equipe desenvolver bem, né? Sim, para poder Já falar do foi, produto, exatamente, já foi a época, né? Por exemplo, no Átimo, a gente tinha próximo de 700, 800 né? rótulos. Muita coisa, né? Muita coisa, né? Não só por uma questão de investimento, mas por uma questão da equipe, né? Hoje em dia, a gente, claro que a gente tem sommelier, residentes, mas a equipe toda tem que ter propriedade para falar, por exemplo, de um primitivo, para falar de um barbeiro, né? Então, para isso é melhor a gente ter menos vinhos, Sim. né? E que todos tenham conhecimento. Então, a gente tem excelentes parceiros, que é a Moët Hennessy, que também participa, né? A Caterine, o Matheus, toda essa turma bacana, maravilhosa, beijo em todos. que são realmente extremamente parceiros, são queridos, me apoiam e me ajudam, me direcionam, realmente proporcionando oportunidades de eu ter imersões, trazendo os produtores para a gente poder formar o nosso time e multiplicar o conhecimento para os nossos clientes. O Maio também, que é legal, tanto no Kinoshita como Folha, dá para fazer eventos bacanas. Né? Aí a dona Juliana que entra, né, com todo o propósito de ter cada evento é uma experiência, Sim. cada evento é os tailor-mades, né? E a gente fez recentemente um evento que me deu muito orgulho mesmo, que a Juliana, junto com o time, liderou a gente, né, fazer pro Jerome da Latam. O Jerome? Né? E foi muito bacana, porque a gente fez uma harmonização, né, dos vinhos da Moët Hennessy, da Terraças, onde o Matheus foi lá fazer toda a harmonização, junto com o que a gente tem de melhor na forneria com o Franco Ravioli. Que legal. Foi sensacional. Né? Mas cada evento a gente vê... Levaram o quê? Pilotos? Não, foi para um time que a Latam vai estar lançando... Ela já tem, na verdade, Não, aí o Jerome vai falar, mas deixa ele... Tá mas foi para um time que ele tá falando um pouco das novidades da Latam. Que legal. Super legal, super. Bom. Mas cada evento é uma experiência. Uma experiência diferente. E por isso que a gente quer fazer um evento super especial na mercearia. Antes da inauguração, você vai ter VIP mesmo. Né? Ver um dia que você acha bacana e a gente faz lá antes da gente inaugurar para o público, porque você merece. Você tem não só... Imagina, o que você agrega, o que você é querido, e você tem Para que esse podcast é seu, não é meu, hein? Não, mas eu tô falando aqui, em homenagem a você. Muito obrigado. Porque você consegue realmente unir as pessoas. Veja o prestígio que você tem dos seus grupos. É impressionante. Parabéns pelo que você consegue fazer e que você consegue agregar. Porque você foi um dos cofundadores. Lá atrás, hein? Quanto tempo já tem já? Esse ano faz 9 anos. Nossa, a gente começou e ia chutar 10 anos. Começou pequenininho, se ligando. Poxa, Marcelo, não sai do grupo. Mas imagina, que é isso. Que legal. Eu queria saber também, você me contar um pouquinho, você fala mercearia francesa e tal, mas é comida francesa? Me explica um pouco. A mercearia do francês, ela nasceu... do francês, ela nasceu de uma proposta da gente ter uma releitura, né, dos bistrôs e das brasseries. Né? Então, claro que a gente valoriza muito, né, o steak tartare, os croque monsieur, né, o cassoulet, mas a gente tropicalizou. Claro que vai ter um pastelzinho, mas o pastelzinho vai ser pastelzinho de brie, né, de queijo brie. Né? A gente vai ter as tartines, né, vai ser fazendo esse mix tropicalizando. Vamos ter as pastas, os risotos, né? É uma continuidade do que a gente tem, que é muito bacana, da união Brasil-São Paulo com a França-Paris. Nossa. Mas o crepe, né, tá lá presente, o creme brulee, né, tem um super destaque. Mas não é que a gente tenha só, né, os ingredientes ou os pratos franceses. A gente brinca um pouquinho também com os pratos, né, italianos, mas com viés francês. Marcelo, como é cuidar de tanta coisa assim, tanta coisa diferente, né? E cultura diferente? Boa pergunta, muito. Inclusive lá atrás, quando meu irmão veio,
ajudar e a multiplicar, era muito mais fácil a gente escolher uma única bandeira e multiplicar esta bandeira. Seria muito mais fácil, seria muito mais prático e até muito mais inteligente. Mas eu quis fazer uma coisa um pouco mais ampla e mais global, porque eu acredito que quando a pessoa tem a percepção de estar num restaurante do nosso grupo e se sentir acolhida, se sentir com insumos maravilhosos, com segurança, com ambiente, não é todos os dias que ele quer se nutrir com uma culinária japonesa, mas ele quer diversificar. Então a gente tendo uma culinária italiana, uma culinária francesa, uma coisa descomprometida, maravilhosa, que é o trad, a gente tem esse grupo dentro a gente tem esse perfil de clientes dentro do grupo. Né? Então a história da galinha de ovo de ouros, né? Então eu preferi diversificar justamente para a gente poder ter um leque maior para atender mais número de pessoas. Então, hoje no total você tem 18 casas. No total são 16 casas. 16 casas. 16 casas. É muita coisa, hein? Muita coisa. Mas a gente tem um time maravilhoso, né? A gente tem uma ajuda super familiar, né? É um grupo onde a gente tem aí, prevalece de fato, né? De manter ainda muito restrito. A gente tem um apoio muito forte da família. Você vê a Juliana, meu irmão, meu sobrinho, né? Todo mundo comprometido, dedicado, fazendo as coisas acontecer. E o crescimento, né? A Aline agora se tornou uma sócia da Merceria do Francês, né? Ela que vai pilotar, ela que vai ter à frente, né, da mulher ali cuidando, né? Então a gente gosta que a prata da casa se desenvolva dentro de casa. Que legal isso. Eu queria, você que é um homem que eu vejo você é um cara muito estudioso, né? Você pesquisa mesmo. Queria que você indicasse um vinho. Puxa vida. Não vai criar problema com ninguém. Não. Só fala que você vai. Não. Longe de criar problema, porque de fato se tem uma coisa que eu né, é que o vinho. Pô, né? um restauranteur do seu nível, imagina quanto que vai vender se falar o nome desse vinho. Não, o que ocorre é que são momentos que a gente valoriza muito. Tá. Mas você fala assim, puxa, Marcelo, amanhã você vai ter uma triste notícia que vai ser o seu último dia de vida. Nossa. O que você tomaria? Eu não tomaria só um vinho, eu faria uma degustação. Começaria, por exemplo, né, com champanhe, preferencialmente com uma Krug. Depois partiria para um vinho branco, né, que poderia ser um Bourgogne. Depois iria para um Bordeaux. Depois iria para uma sobremesa que pode ser um Tokai. Né? Então, quando vem, que é um vinho húngaro. Então, quando vem, né, me vem vários. Vinho húngaro. Vinho húngaro maravilhoso. Você sabe que acho que é a primeira vez que eu ouço isso. Para mim, a melhor harmonização que tem como iguaria, que é o foie gras, é com o Tokai. O Tokaj. Né? Para mim é uma untuosidade, mas ao mesmo tempo com uma persistência. E ele tem uma situação que destaca muito, porque ele tem acidez. Né? Mas eu tô falando isso, mas, por exemplo, Pedro Ximénez, que é um vinho maravilhoso. É tanta coisa que não dá para eleger, é que nem um prato, Ricardo. É difícil. Difícil, sei. É difícil porque me veio uma leitura. Não vou comer só um prato. Eu vou comer uma entrada, um prato principal, mais um prato e uma sobremesa. Né? Então, não dá, de verdade, né? E nem é pelos meus parceiros, porque são todos meus parceiros e todos trazem excelentes produtores, né? Mesmo no Novo Mundo, né? Ver o que está acontecendo com os vinhos da Argentina, com os terraças, com o Cheval dos Andes. Né? Tem tanta coisa bacana para a gente falar, né? Os vinhos portugueses, os vinhos espanhóis. Nossa, os italianos, é muita coisa. Que legal. E de fato eu tenho uma afinidade muito, muito próxima com alguns produtores. Porque a gente acaba sendo convidado, a gente acaba fazendo imersão, tendo visitas, e a gente vê a força e a expressão do produtor, da dedicação, do comprometimento de colocar o melhor líquido possível para viajar para o mundo. Eu não queria tocar nesse assunto porque já passou, você já venceu, mas foi difícil a pandemia, né? Foi muito difícil, né? Eu acho que... O que você usou como pilar assim para vencer? De fato, eu tive que ter uma força muito grande da família, né? Eu
naquele primeiro momento, Ricardo, do novo, do inesperado, porque eu já passei por situações extremamente difíceis. Vamos colocar, por exemplo, na época que eu era bancário, que eu trabalhei no Banco Bamerindos do Brasil. Você era no Bamerindos? Bamerindos. Eu também trabalhei no Bamerindos. É mesmo? Eu era contínuo. Eu era contínuo. Comecei na verdade, eu comecei como mensageiro. Comecei como contínuo. Aí depois fui para contínuo. Que agência que você É trabalhou? o da Taboão da Serra, em São Bernardo. Nossa senhora. Olha aí que bacana. Que bacana. E aí, Aquela época, peguei o ser plano, bancário era tudo, né? O quê? Os pais queriam, ou você vai trabalhar na GM ou na Volkswagen. É isso aí. Não é? Não, e o banco me deu a maior experiência, né? E eu te confesso que muitas vezes, quando eu tenho que fazer a dinâmica com o time, com os colaboradores, me vem o que era lá atrás do banco. E na pandemia, eu me recordo muito bem que a gente teve uma situação que foi os planos, né? Mas o plano cruzado, o plano Collor, né? Com a Zélia eu fiquei 72 horas trabalhando direto, nem para casa eu fui, porque as coisas mudavam, na tablita era isso, mas era uma crise política e financeira. Essa foi muito mais, foi uma crise emocional, foi uma crise de saúde, financeira, né? Foi uma situação que cada dia era um dia novo, a gente próximo de 300 funcionários na ocasião, fizemos a opção de manter todos os colaboradores, honramos com tudo e com todos, derretemos o patrimônio pessoal. Eu falo isso com certo orgulho, porque foi uma opção que a gente fez naquela hora de não ter um alto endividamento. Mesmo porque a gente imaginava que aquilo ia ser uma semana, 2 semanas, porque eu estava na Itália, Ricardinho, numa imersão, né, com produtores de vinho, já também vendo a questão da forneria, do Folha. E aí, de uma forma até um pouco, né, a gente passava próximo dos chineses, a gente até brincava, né? Opa, olha o Covid, mas com uma certa situação assim. De deboche. Sabe, né, achando que aquela coisa, né, seria. Tá longe. Né? E aí a coisa foi indo. No dia eu saí da Itália, dia 16, 17, eu não lembro. No dia seguinte, o aeroporto, a Itália foi fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. Nossa, no dia seguinte. Aí eu cheguei no Brasil, não, vai ficar na Europa ainda, tal, né? Teve o carnaval aqui no Brasil, né? E a coisa se agravando. E a gente tinha alguns parceiros, alguns colegas que eu comecei a me comunicar, né? No Japão, na Europa, falei, não, é mais sério do que você imagina. Aí sim que a gente viu a gravidade e começamos a entrar, né, de uma forma um pouco mais agressiva. Eu fiz parte do comitê de contingência do governo para ver que situação, né, que a gente ia ter, que se a gente deixava os colaboradores ao mesmo tempo, se a gente tinha que ter os colaboradores, porque o que a gente ia fazer da vida, né? E a gente realmente teve que fazer um alto investimento pessoal, né, que a gente vai recuperar, tenho certeza disso. Mas não é só a questão de recuperar, é a questão que a pandemia é um passado. Mas ela machucou muito. Machucou muito. Não, mudou, muito, né? Muita coisa mudou. Mudou, né? Mas já está aí, já está tudo, a gente cada vez mais, né? A gente já não tem mais como, né? Não tem mais home office, não tem mais, né? O movimento está vindo, é presencial. Sim. Né? Os eventos estão acontecendo. Bastante. Né? Então a gente acredita que realmente está superado. Mas tem outras frentes, né, que temos que tomar um dobro de atenção com a experiência que nós tivemos, que foi a pandemia. Olha o caso da dengue, né, como tal, né, tá pegando, gente. E temos que ter atenção, temos que estar, né, a gente precisa, claro, do auxílio do governo, mas nós mesmos temos que estar atentos, né, com as plantas, com água parada, com toda uma situação, porque realmente eu tive 4, 5 pessoas do nosso relacionamento que pegaram dengue e sofreram muito, mas não é pouco. Né, sofreram muito. Então, né, o dia a dia nosso está muito mais dinâmico, muito mais desafiador. Haja resiliência, mas nós temos que superar, porque é o dia a dia nosso. A vida está fácil para você, Ricardinho? Lógico que não. Para vocês aí, meus amigos. Né, e para vocês todos. Né, se a gente se acomodar e entrar numa zona de conforto, lá atrás dava para ir, né, na onda. Hoje não existe mais isso. Não tem. Né? Então, as o cartilhas dia a dia... foram rasgadas. Não, foram como rasgadas. E tem mais, né? A inteligência artificial tá aí, né? Então a gente tem que estar... né? Eu acho que tecnologia está vindo para ajudar, mas o nosso caso é o dia a dia. Né? A gente tem o presencial ali. Sim. E é a hospitalidade, é o carinho,
né? A gente teve esses dias um pessoal que veio de fora, no Folha, e retratou que nunca foram tão bem atendidos, Puxa. né? Então é isso que eu acho que é o espírito e o DNA que a gente tem, que eu tenho, que a minha família tem, que a gente quer preservar. De empreendedores mesmo. Marcelinho, é o seguinte, agora eu vou te fazer, vou te colocar algumas frases aqui Tá bem? e você vai falar o que você pensa, tá? O que você aprendeu dos seus pais? Essa é uma pergunta muito gostosa de responder, né? Que é, por exemplo, do meu pai, né? O que você não quer para você, não faça para o seu próximo. Da minha mãe, o que você não quer para sua irmã ou para uma filha que você não teve, não faça para a filha ou para a irmã dos outros. Nossa, emocionante. O que você pensa sobre o casamento? A união é fundamental, né? Transcende de uma amizade, transcende de uma cumplicidade muito intensa, e principalmente quando tem a família, os filhos, né? Essa união é uma união não só abençoada, independente de religião, mas é uma cumplicidade muito forte e muito constante. Filhos. É uma alegria enorme, as demandas são inúmeras, mas você tem que trazer, né, a credibilidade, tem que trazer a lealdade, a fidelidade, tudo que a gente aprendeu com os nossos pais, para que os nossos filhos sejam melhor do que nós. O que você pensa da sociedade atual? Acho que a sociedade está com alguns desafios, e esses desafios estão sendo constantes, né? As adversidades, as informações, é tão complexo que deixa a gente até um pouco assustado de tudo que tem, de tanta coisa que está acontecendo, mas acho que a gente tem que ter, né, a segurança que nós vamos conseguir ter uma sociedade melhor. Guerras. Triste. Triste. Um lugar, você que viaja tanto, né? Você e a Ju vão, tem essa... Você sabe que o melhor lugar eu acho que é o conforto da nossa casa, né? Claro que eu amo viajar, a gente tem inúmeras oportunidades, a gente tem bastante... né, a gente tem cada imersão. Nossa, é difícil. Você já mudou? Ainda não, ainda não. Mas acho que o lar é maravilhoso viajar. Mas como é bom voltar. É ótimo. Tem algum livro para indicar? Tem alguns. Eu particularmente, vamos falar do meu segmento, né? Eu gosto muito dos livros do Danny Meyer, né? Que fala um pouco da hospitalidade, da gastronomia, mas ele interage com... Porque o nosso segmento é um segmento muito dinâmico, né? Mais do que uma indústria, mais do que um comércio, é mais do que... Porque você tem que desenvolver o seu fornecedor, você tem que receber o produto, você tem que transformar, você tem que servir e receber, muitas vezes, num espaço menor do que 3 horas. Né? Então, esse livro do Danny Meyer, ele traz muita coisa bacana com as adversidades, vale a pena. É um dos livros. Que legal. Uma paixão. A gastronomia. A gastronomia. A gastronomia. Né? Marcelo, você já entrou na cozinha para cozinhar? Não, eu já, claro que sim, né? Na época do Dom. Você faz o quê? Você sabe fazer arroz, feijão? Na verdade, hoje quem faz é a Juliana em casa. Tá cozinhando bem pra caramba, muito bem. Mas nós vemos, nossa família tem uma tradição muito forte. Né? Minha avó, minha mãe, a minha cunhada, né? A Juliana, né? A gente mais palpita do que... Mas no passado eu gostava muito de cozinhar, de fazer um bom risoto, de fazer, que legal. Né, um bom assado, né? Mas hoje a Juliana que domina. Que legal. Um desprezo. O que você, perdão, o que você assim despreza, assim, que você não gosta, que você vê aquilo e fala assim, nossa. A raiva, né? O desprezo, né? O distrato, né? Que em algumas ocasiões a gente que está nesse segmento, a gente vê alguns distratos de clientes com o nosso time, dá uma, sabe? Dá uma... Tipo, você sabe com quem você está falando? Né? Isso, sabe? Né? E uma coisa que também, o desperdício, sabe? Isso me... Nossa, já é incrível, né? Esse negócio do desperdício é muito sério. O desperdício para mim é o Montanai, né? Montanai desse. Então, são essas coisas assim que me deixa assim um pouco triste, frustrado, desrespeito, né? Isso. Tá.
O que você não faria de novo? Ricardinho, eu acho que na vida tudo é uma bagagem, é tudo uma experiência, né? Eu não consigo te falar o que eu não faria. Claro que eu cometi alguns erros, né? Até às vezes eu falo, caramba, por que eu fiz isso? Mas acho que teve um propósito para ter feito aquilo. Então não é que eu não faria, eu tiro a experiência e a bagagem do que, né, fazendo uma retrospectiva, mas não me arrependo de nada do que foi feito ou que eu deixei de fazer. Eu acho que a vida está seguindo, né, como tem que ser. Se você encontrasse o Marcelo com 30 anos hoje, o que você falaria para ele? Boa essa, hein? Gostei. Para ele continuar trilhando, né, os ensinamentos que ele teve dos pais, né, olhar para frente e ter um desejo de fazer melhor ainda do que ele já está fazendo. Olha, bacana. E o que você faria de novo? Talvez eu montaria um restaurante muito mais divertido, mais despojado, um bar, uma coisa mais inusitada. E eu teria que me adaptar para que isso acontecesse. Né? Então, acho que... Ué, por que não? Então, por que não? Quem sabe, né? Você falou de novo, eu de novo. Quem sabe não vem novidades aí. Olha só. Olha aí, ó, já fica já... Eu estou muito emocionado de ter recebido você aqui. Eu também. Porque eu tenho um carinho querido. muito grande. Muito obrigado. Né? Foi enriquecedor, assim. E viva, saúde, que você tenha muito mais prosperidade. Eu que retribuo com esse brinde o carinho de estar aqui. Como eu fiquei lisonjeado quando você me fez esse convite e como você merece. Você é uma pessoa muito especial. Muito obrigado. Abençoe. Viva. Viva, saúde. Valeu, pessoal.